Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 20 de agosto de 2026. E nesse horário, das 5h20, 17h20, nós estudamos essa obra, O Livro dos Médiuns, essa publicação de Allan Kardec, né? Essa obra maravilhosa que todo médium deve conhecer. E hoje nós vamos dar início ao estudo do item 225. Está lá na parte segunda, capítulo 19, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Mas antes de iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, o nosso mestre, a Deus, nosso Pai Criador, os espíritos amigos, a Francisco de Assis, mais uma vez agradecendo ao Senhor por todas as bênçãos que cada um de nós tem recebido a cada dia que passa, graças a Deus. O Senhor não desampara nem os seus filhos. Que nós possamos aproveitar sempre essas oportunidades de estudo para aprender, para crescer e para nos tornarmos discípulos mais bem preparados de Jesus, porque a seara é grande, poucos são os trabalhadores e o Senhor conta com a nossa ajuda. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, e sempre pedimos a Deus que também abençoe, console, fortaleça todos aqueles nossos irmãos que nesse momento estiverem passando por alguma dor, alguma dificuldade, enfrentando situações difíceis, que todos eles, Senhor, sejam envolvidos pela misericórdia do Pai. Graças a Deus. Então vamos lá. Vamos começar a estudar essa questão, que é uma questão que eu considero um pouquinho complexa, tá? E que a gente precisa ter muita atenção. É o item 225 de O Livro dos Médiuns. E eu vou até colocar isso aqui para melhorar a minha posição aqui. Diz assim a questão. A dissertação que se segue, né, quem fala isso é Kardec, dada espontaneamente por um espírito superior que se revelou mediante comunicações de ordem elevadíssima, resume de modo claro e completo a questão do papel do médium. Na realidade, ele coloca aqui que um espírito benfeitor, mas se essa questão é um resumo, tá? Essa é o melhor, essa questão é um estudo de dois espíritos chamados Erasto e Timóteo. Foram dois discípulos de Paulo de Tarso, lá na Palestina, né, há 2.000 anos atrás. E agora eles parece que se tornaram, né, dois grandes estudiosos de mediunidade. Eles vêm ajudar Kardec trazendo esse esclarecimento sobre o papel dos médios nas comunicações espíritas. Aí, no segundo parágrafo, diz assim: vamos numerando os parágrafos, tá? Para depois a gente ter que. Agora eu li o primeiro, agora eu vou ler o segundo. Segundo parágrafo. Qualquer que seja a natureza dos médios escreventes são os médios psicógrafos, quer mecânicos ou semimecânicos, quer simplesmente intuitivos, não variam essencialmente os nossos processos de comunicação com eles. Aí do lado você pode botar assim, ó, bota a letra M, M maiúsculo, M maiúsculo, ponto. E bota 179, 180 e 181. Para lembrar que é aquilo que nós já estudamos, lembra? Médios mecânicos, semimecânicos, intuitivos. Então, a gente bota aí do lado LN, né, as duas letras com letra maiúscula, dois pontos, 179, 180 e 181. Então, quem quiser saber o que é médio mecânico, semimecânico e intuitivo, que a gente já estudou várias vezes aqui, vai dar uma olhada nessas três questões aí. Então, ele diz aqui, qualquer que seja o médio psicógrafo, seja ele mecânico, aquele que também é chamado de passivo, que não tem consciência do que está sendo escrito, seja ele intuitivo, aquele que sabe, que logo assim que termina, ele fica sabendo o que está sendo escrito. Ser mecânico,
que participa dos dois, né? Ele varia os processo da mensagem, da transmissão da mensagem dos espíritos, não varia. Quer dizer, acontece da mesma maneira. De fato, nós, quando ele fala nós, eles, espíritos desencarnados, Erasto e Timóteo, quando ele fala, de fato, nós nos comunicamos com os espíritos encarnados, dos médios, da mesma forma que com os espíritos, propriamente dito, desencarnados, tão só pela irradiação do nosso pensamento. Então, olha só, o primeiro parágrafo da questão 225 é de Kardec. Primeiro parágrafo. Como ele diz, a dissertação que se segue, dada espontaneamente por espírito superior, que se revelou mediante comunicações de ordem elevadíssima, resume de modo claro e completo a questão do papel do médium. Esse primeiro parágrafo é Kardec. A partir do primeiro parágrafo, vocês podem ver que o segundo, terceiro e quarto está tudo entre aspas, não tem? Aí, aspas, começa com aspas. Por quê? Do segundo parágrafo até o último parágrafo, são os espíritos que estão falando. São os espíritos. Então, os espíritos disseram que para eles se comunicarem com encarnados ou com outros desencarnados como eles, isso acontece pela irradiação do pensamento. Por isso que ele falou, se eu quiser mandar a psicografia através do encarnado, ou se eu quiser falar com o desencarnado, é tudo da mesma maneira. Seja o médium mecânico, semimecânico, intuitivo, ou se eu estiver falando com outro desencarnado como eu mesmo, é só a comunicação se faz através da irradiação do pensamento. Aí, eu vou dizer aqui uma coisinha que eu anotei, que eu achei interessante, que diz assim, sobre essa irradiação do pensamento. O espírito, ele vai irradiar para o médium, o desencarnado, quando ele irradia o pensamento dele para o médium, isso não acontece através de um texto organizado gramaticalmente, num determinado idioma. Ele irradia o pensamento dele, mas ele não irradia um texto, uma frase, com palavras, seja em português, alemão, chinês, japonês. Não. Não é assim que ele faz. Entendeu? Ele não irradia um texto com as palavras, frases organizadas gramaticalmente dentro de determinada língua. O espírito irradia o pensamento. Mas essa construção das ideias com palavras, letras, vírgulas, pontos, isso vai depender do patrimônio intelectual do médium. Quem vai pegar essa ideia que chega uma ideia, e organizar essa ideia através de uma frase. Oi? No caso, o médium tem que saber, ter o entendimento para fazer a interpretação, não é? O melhor, isso seria o melhor, mas nem sempre acontece. Existem médios iletrados, analfabetos. Aí, o Aí espírito dificulta, né? é maior. Porque o espírito vai ter que organizar isso para ele. Ah, ele não vai saber. Ele não vai saber. Então, o espírito, por isso que o espírito, aí a gente vai ver isso aqui, procura médios que já tenham um certo conhecimento. Mesmo que esse médium não seja assim, muito moralizado. Mas se ele tiver um conhecimento, é melhor. Porque ele muda a ideia. Agora, cabe ao médium organizar isso aí. Juntar as letras, formar uma frase, botar as vírgulas, se ele vai fazer psicografia. Se ele vai fazer uma psicofonia, na psicofonia você também precisa falar com coisas. Você vai falando, É. tinha, né?
Porque se você falar tudo rapidinho, ninguém entende. Ele vai falar, vai dar entonação. Por exemplo, ele vai fazer uma pergunta. Quem é que veio hoje à aula? Na hora que ele fala, ele tem que dar entonação da pergunta. Entendeu? Quando você vai falar com alguém, você vai chegar para a Dulcinea e dizer assim: Dulcineia, hoje você saiu, foi à feira? Mas você não pode dizer assim: Dulcineia, você saiu, foi à feira. A Dulcineia vai dizer: você está dizendo que eu fui à feira ou você está perguntando? Tem a questão da pontuação, Exatamente, a entonação. Senão a pessoa senão não sabe se você está afirmando que ela saiu ou se você está está perguntando. perguntando. Então, você, na tua entonação, você tem que dar a entonação da interrogação. Como você está aqui, de repente, passa uma barata assim, ai meu Deus, é o ponto de exclamação, né? Lembra? Você tomou um Uhum. susto. Então, você conhece a pontuação, está tudo aqui, ó. Organização gramatical, a pontuação que a gente estuda na escola, está tudo aqui. Então, você sabe É. como você vai falar. Como é que eu vou fazer uma pergunta? Eu tenho que dar entonação de interrogação. Eu tenho que dar uma entonação de exclamação. Entendeu? Até a entonação das reticências. Alguém pergunta assim: o que que aquele sujeito fez? Aí você fala assim: quem sabe? Ah, Deus, quem sabe? Olha, gente, seis. Entendeu? Então, a entonação, o conhecimento que você tem da estrutura da língua que você fala, da gramática da tua língua. Isso quem faz é o E médico. ainda tem ainda as palavras difíceis Ainda tem também. as palavras que você tem que falar corretamente. Se você falar as palavras incorretamente, as pessoas também não vão entender. Não é? Mas se o médio, por exemplo, o médio tem um certo grau de cultura, né? Ele sabe o significado daquela palavra, ele pode colocar numa palavra Ele pode colocar. parecida, Ele, mais simples para as pessoas entenderem também, né? ele pode, se quiser, escrever a palavra difícil. Por exemplo, aqui, às vezes, eu estou preparando o PDF, né? Aí eu copio um texto do livro, do Manuel Filomeno de Miranda, que são textos escritos antes daqueles primeiros livros, como, por exemplo, dos Bastidores da Obsessão, lá de 1970, ou eu pego um livro de 1940, tem umas palavrinhas que, meu Deus do céu, aí eu vou no dicionário, porque eu não sei que palavra é aquela. Eu vou lá do dicionário, né? E o dicionário me diz o sentido. Eu boto a palavra entre parênteses, eu E coloco coloca. o sentido da palavra. Entendeu? Por quê? Eu boto a palavra para respeitar o texto, tá? Eu boto a palavra para respeitar o texto do autor. Mas eu boto entre parênteses porque a gente entender. Se a gente não entende a palavra, não vai entender a frase. Aí eu boto lá. Se ele quiser, ele pode traduzir. Se ele sabe o sentido, ele pode colocar o Uhum. sinônimo, o sinônimo para facilitar, ou não. Se ele quiser botar aquela palavra difícil, ele bota. Você que depois vai buscar o dicionário. Por isso que eu digo assim, toda vez que eu trabalho, eu tenho um dicionário aqui. Então, eu vou lá no Google, bota assim, ó, significado disso. Aí ele me dá dois, três. Porque, às vezes, É, ele me dá três significados, mas dois não fica bem na frase. Porque tem isso. Às vezes, é. a Tem, pessoa tem, tem mais de um significado, né, diferente. vai ter que escolher o significado que encaixe no texto. Porque se você botar, isso aqui é sinônimo, mas a palavra, não, aquele sinônimo, não vai estar de acordo com o texto. Então você testa as três. Aí você, não, esse aqui fica melhor. Esse aqui fica mais em acordo com o texto. Entendeu? Eu estava fazendo um estudo, eu não me lembro de que obra foi.
Acho que foi a obra da Ivone Pereira, que ela cita uma palavra, refossilizado. É um negócio assim, refossilizado. Esse foi Ivone, esse foi outro. Aí eu fiquei, meu Deus, o que que é isso, refossilizado? Aí eu fui lá buscar. Tem vários sentidos. Um deles quer dizer, aquilo, a palavra, ela lembra a palavra fóssil. Fóssil é aquelas coisas antigas, né? A ossada de um dinossauro, é um fóssil de um ser, ou de um homem das cavernas, né? Então ele quis dizer o seguinte, que ele estava há tanto tempo vagando, perdido, sofrendo, que ele parecia um fóssil. Entendeu? Então, Olha só. o sentido não era uma palavra, o sentido era uma frase. O que ele quis dizer com aquela palavra, eu tive que explicar através de uma frase. Então, você tem que encaixar. Isso é trabalho do médium. É trabalho do médium. Entendeu? Eu mando também, Jonas, eu mando umas palavrinhas de vez em quando, que eu digo assim, deixa, eu digo, ai, meu Deus do céu, bom que você conhece, aprende um monte de palavra. Você aprende um monte de palavra. Mas tem palavras que você. É, Eu não sei o que que é isso. Aí você vai buscar do dicionário, o dicionário te dá dois, três significados, e aí você vai pesquisar. lá na casa a gente faz um estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, com o dicionário na mesa. Aí, quando aparece uma palavra difícil, aí vamos consultar. Tem gente que diz, não, tem que rever a obra de Kardec, tem que rever. Você tem dicionário. Vai buscar, É, que o dicionário tem lá o significado. Você está aprendendo umas coisas. Então, né, aqui ele vai verdade. dizer, né? Então, diz aqui, o espírito irradia o pensamento, mas a construção das ideias vai depender do patrimônio. Isso aí foi o que eu estava no meu caderno. O espírito irradia o pensamento, mas a construção da ideia, da frase, construção quer dizer, escrever, organizar, vai depender do patrimônio intelectual do médium, daquilo que você conhece da sua língua. Tá? Aí, voltando aqui para o livro dos médios, agora eu vou para o terceiro parágrafo, que é do segundo parágrafo ao último, é tudo o texto do Espírito Erasto e Timóteo. Os nossos pensamentos, olha o que ele está falando aqui, não precisam da vestidura da palavra. O pensamento dele não precisa dessa palavra escrita com letrinhas, entendeu? É, não precisa do P, do P, do E, do L, do tio. O pensamento não precisa da vestidura da palavra. O pensamento dos espíritos. Então ele diz: os nossos pensamentos não precisam da vestidura da palavra para serem compreendidos pelos espíritos, e todos os espíritos percebem os pensamentos que lhes desejamos transmitir, sendo suficiente que lhes dirijamos esses pensamentos, e isso em razão de suas faculdades intelectuais. Então, quando ele emite um pensamento, ele não precisa revestir esse pensamento de palavras, de frases, de pontuação, de letras, não precisa, tá? Nós captamos pensamentos e radiações. Quer dizer que tal pensamento, tais ou quais espíritos o podem compreender, em virtude do adiantamento deles. Então, quanto mais elevado o espírito, mais facilidade ele tem para captar um pensamento de outro espírito. Aí ele diz aqui, tais outros, por não despertarem nenhuma lembrança, nenhum conhecimento que lhes dormitem no fundo do coração ou do cérebro, esses mesmos pensamentos não lhes são perceptíveis. Então, quando o espírito quer mandar uma mensagem através de um médium, quanto mais conhecimento esse médium tiver, quanto mais leituras ele tiver, e a gente não está falando aqui de leitura espírita, não. Leitura em geral, cultura em geral.
quanto mais cultura o médium tiver, mais fácil vai ser para ele captar a irradiação do pensamento que vem do desencarnado. Aí depois ele diz aqui, desculpa, depois ele diz aqui, caso o médium ou outro desencarnado, né, não tenha essa cultura, esse conhecimento, não, e ele diz aqui, não tenha nenhuma lembrança, nenhum conhecimento que lhe dormente no fundo do coração, quer dizer, na realidade, na sua mente ou no seu cérebro, esses mesmos pensamentos não lhe são perceptíveis. O médium vai ter mais dificuldade. Se um médium que não tem, que não lê, entendeu? Que não vê um programa cultural, que não é dado para buscar cultura, para ele vai ser mais difícil captar a irradiação do pensamento do espírito. Aí ele diz aqui, neste caso, o espírito encarnado, quer dizer, o médium, né, que nos serve de médium, é mais apto a exprimir o nosso pensamento a outros encarnados. Então, para que um médium, por exemplo, se o espírito ele quer mandar uma mensagem para nós encarnados, é muito mais fácil ele trabalhar como encarnado do que ele fazer uma escrita direta. Então, toda vez que o espírito mandar uma mensagem para os homens da Terra, fica melhor para ele usar um médium, alguém igual o pessoal aqui da Terra. Então, ele diz aqui, neste caso, o espírito encarnado, que nos serve de médium, é mais apto, quer dizer, é mais preparado a exprimir o nosso pensamento a outros encarnados, se bem não compreenda do que um espírito desencarnado, mas pouco adiantado, se fôssemos forçados a servir-nos dele, porquanto o ser terreno põe seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. Então, ele está querendo dizer o seguinte, que ele poderia, ele está falando dos espíritos superiores, os espíritos superiores, né? Então, os espíritos superiores, quando querem mandar uma mensagem aqui para a Terra, eles preferem utilizar os médios, os encarnados, para trazer uma mensagem para outros encarnados. Por quê? E estão quase todos do mesmo nível. Ele diz aqui, olha só uma coisa interessante, é, eles vão se servir do médios porque os médios estão aptos a exprimir o pensamento deles para outros encarnados. Mesmo que eles não compreendam muito bem. Mesmo que o médium, vamos dizer, Emmanuel quer mandar uma mensagem para nós. Para ele, é melhor ele pedir a ajuda de um médium encarnado, de um médium aqui, para mandar mensagem para a gente. Mesmo que esse médium não entenda muito bem do que ele está falando. Entendeu? Mesmo que o médium não consiga compreender bem a ideia, mas ele prefere mandar essa mensagem através de um encarnado do que por um desencarnado. Ele está te querendo dizer o quê? Que tem alguma maneira deles mandarem mensagem para a gente, o espírito superior, através de outros espíritos desencarnados. Entendeu? Ele poderia fazer assim. Ele manda mensagem para um desencarnado, e esse desencarnado manda para o médium. Só que quando ele der a mensagem para um desencarnado, esse desencarnado, se não for bem evoluído, pode adulterar a mensagem dele. E quando mandar para o encarnado, está perdido. Então ele prefere, ele, o espírito benfeitor, está diretamente com o médium. Entendeu? Em vez de fazer assim, o benfeitor manda uma mensagem para outro desencarnado. E esse desencarnado vai mandar mensagem para o médium. Então, um exemplo, né? Vamos dizer, o Paulo de Tarso. Ele manda mensagem para um espírito que vai mandar para o Chico Xavier.
Esse espírito tem que ser bem evoluído, para não deturpar a palavra do Paulo de Tarso. Se esse espírito não for evoluído, ele pode adulterar a mensagem do Paulo de Tarso. E aí, quando esse espírito que não é evoluído mandar para o Emmanuel, mandar para o Chico, já se perdeu. Então, o espírito benfeitor prefere diretamente ao médium encarnado. Mesmo que o médium não compreenda bem o que ele está dizendo. É isso que ele falou. Né? Ele diz, se bem não compreenda do que é um espírito desencarnado, mas pouco adiantado. Pode ser um desencarnado pouco adiantado, vai estragar tudo. Então, ele prefere, ele, espírito benfeitor, se dirigir diretamente ao médium encarnado. Se fôssemos forçados a Até ser. porque também tem a questão da moral do médium, né? Exatamente. E do espírito que O vai ser. médium pode não ser muito intelectual, mas às vezes a moral dele é, né? E ele também aqui. Ele, o espírito benfeitor, se ele for se utilizar de um espírito, de um outro espírito, pouco adiantado, esse espírito pode deturpar a mensagem dele quando passar para outro médium. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem dois desencarnados. Um superior e outro inferior. Esse superior manda mensagem para esse. E esse O inferior vai mandar para o médium. vai alterar. Esse inferior, se for pouco adiantado, quando ele passar para o médium, ele pode adulterar. Então, ele É, prefere, o superior aqui, prefere falar diretamente com o médium do que usar esse espírito pouco adiantado. Entendeu? Ele prefere falar direto com o médium. Aí ele diz aqui, porquanto ser terreno, ele fala, o médium põe seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. O espírito errante não pode ficar à disposição do outro. Já o médium pode. Ele pode oferecer o corpo dele para ajudar. O errante não tem corpo físico. Aí a Terezinha Oliveira, ela vai dizer o seguinte, eu achei muito interessante ela falar aqui. Ela diz assim, por que que o benfeitor prefere, né, utilizar o médium encarnado? Emmanuel Xavier. Ela diz assim, a linguagem do encarnado lhe será mais acessível, porque ao se ligarem ao médium, e no decorrer do transe mediúnico, esses espíritos, olha só o que ela está querendo dizer o seguinte, vamos dizer que seja não benfeitor, na mesa mediúnica, chega o espírito desequilibrado doente. Por que para ele é bom entrar em contato com o médium encarnado? É isso que ela vai dizer. Por quê? Que nem sempre quem manda a mensagem é benfeitor. Na mesa mediúnica, às vezes chegam espíritos sofredores. Porque para ele é bom entrar em contato com o médium, com o encarnado. Aí ela diz aqui, né? Que benefícios traz para ele essa ligação com o médium no transe mediúnico? Ela diz aqui, esses espíritos se desembaraçam de fluidos que os perturbavam quando ele entra em contato com o médium e recebem fluidos bons, passando a desfrutar de maior lucidez e compreensão no choque anímico. Então, o espírito, às vezes, chama o espírito inferior, doente, desequilibrado. Quando ele entra em contato com o médium, ele recebe choque anímico. Com esse choque anímico, ele se liberta de daquele fluido ruim e recebe o fluido bom do médium. Mesmo que o médium fique um pouquinho sofrendo, mas é a prática da caridade que o médium está sofrendo, está passando, entendeu? Está realizando. Por quê? Porque ele está, por algum tempo, aliviando o espírito das suas dores. Mesmo que seja desagradável para ele, receber aquela energia pesada do espírito, ele está o quê? Praticando a caridade. É como se ele estivesse carregando por algum tempo o peso que estava nas costas daquele médium. E, ao mesmo tempo, ele está doando para o espírito uma parte boa do seu fluido. Entendeu? O espírito se liberta de uma parte daquele fluido ruim
e recebe uma porção de fluido bom. Isso para ele traz um bem-estar. Outra coisa, de certo modo e por algum tempo, esses espíritos desencarnados voltam a se sentir como quando estavam encarnados, vendo, ouvindo e percebendo como lhes era habitual no corpo. Então, durante o tempo do transe, é como se ele tivesse voltado à Terra, entendeu? O modo como o doutrinador fala com ele é, então, conhecido e usual para eles. Quando eles escutam a voz do doutrinador, daqueles encarnados, eles conseguem compreender melhor o que o doutrinador está falando do que o benfeitor espiritual. Porque o benfeitor espiritual está muito acima dele. E às vezes ele não consegue captar a irradiação do pensamento do benfeitor, porque o benfeitor está muito acima dele. Entendeu? Então, o benfeitor vai agir sobre o médium, sobre o doutrinador, que está mais preparado. E o benfeitor, muitas vezes, vai mandar a orientação que o espírito precisa para o doutrinador, que pela intuição capta e passa para o espírito. Que o espírito consegue, que é como ele está muito próximo mais de nós do que dos espíritos elevados, ele consegue. Está muito terra a terra, né? Exatamente. Então, ele consegue compreender melhor o que o doutrinador está dizendo do que o espírito elevadíssimo está dizendo. Porque a irradiação ele não consegue captar. Por mais que aquele espírito desça para chegar perto dele, ele não consegue captar a totalidade do pensamento do benfeitor. Por isso que é uma necessidade, né, dele passar. Então, estando aqui, conversando conosco, ele consegue compreender muito que a mensagem, porque ele, tipo assim, eu entendo o que você está dizendo, né? Eu Até compreendo. porque ele é como a gente mesmo, Ele é né? como a gente. Mesmo patamar, mesmo nível, Exatamente. mesmas imperfeições, Quer mesmas. ver uma coisa? Às vezes, né, isso eu já vi acontecer. Uma pessoa, ela vai dar uma palestra. Ela vai dar uma palestra e ela é uma pessoa muito intelectualizada. Eu já vi isso acontecer uma vez, no Domingo de Luz. Um rapaz muito bom palestrante, muito bom palestrante. Mas ele era aquele rapaz que ele falava em nível, alto nível. E nós sabemos que domingo, pelo menos naquela época, não digo hoje, isso já tem muitos anos. Naquela época, a maioria das pessoas que vinham do Domingo de Luz eram pessoas muito simples, pessoas, às vezes, analfabetas, alguns só sabiam ler e escrever, sabe? As pessoas que não tinham muito conhecimento, né? Às vezes fez mal um primário, nem isso. Eram pessoas muito humildes, muito simples. E chamavam ele para dar palestra no Domingo de Luz. Então ele chegava, começava a falar, sabe? E às vezes até para a gente era bem difícil quem trabalha a direção para conseguir captar a mensagem. Porque era o habitual dele. Falar assim, com palavras, né, difíceis, fazendo aquelas construções de frases floreadas. E você percebia que a maioria das pessoas que estavam ali não captavam, não compreendiam o que ele dizia. Porque ele tinha um nível intelectual muito alto. Inclusive, ele falava esperanto, sabe? De vez em quando ele saía com umas frases esperanto ali no meio da palestra, as pessoas não entendiam. Pô, aí, quando eu vi um outro médico, um outro palestrante, no outro domingo, que era aquele que conversava, usava as palavras, todo mundo ficava ali prestando atenção, entendeu? Achava legal.
Quando era ele, às vezes as pessoas dormiam, que não conseguiam acompanhar o texto dele. Não é que ele fosse mau palestrante, que ele fosse orgulhoso, vaidoso, não. Não, era o natural dele. Ele falava daquele jeito. Ele era um intelectual. Só que ele não conseguia, entendeu? Mudar a forma de falar, entender a todos. E a maioria que estava ali era o pessoal muito humilde. Com o passar do tempo, passaram a colocá-lo só para dar palestra na terça-feira, que é o pessoal, né, que tem maior conhecimento. Então, no domingo, os palestrantes que sabiam conversar melhor com as pessoas, sabe? Fala, tipo assim, falar a língua do pessoal, de modo simples, o pessoal do Domingo de Luz adorava, ficava ali, prestando atenção, porque compreendia o que o palestrante estava falando. Que o palestrante conseguia, ó, chegar ali no nível deles, falar palavras simples, trazer exemplos fáceis das pessoas entenderem. Nem todo palestrante sabe fazer isso. Entendeu? Sentir a plateia e falar de acordo com a plateia. Não é questão de orgulho. O importante é fazer com que as pessoas compreendam. É o que Paulo de Tarso dizia. Paulo de Tarso dizia assim, sobre falar em línguas. Né? Ele falava sobre profetizar. Profetizar para ele era você trazer o ensinamento para as pessoas de forma que as pessoas entendam. Então, ele dizia: tem o médio profeta, que é o médio que consegue dar mensagem, e todo mundo entenda, e tem o médio de línguas, que falava em grego, alemão, alemão que digo, daquela época tinha mais árabe, né, sabia falar em latim, em grego. Aí ele dizia assim: o que, que adianta eu chegar aqui? E ele dizia: eu sou o médio, que eu tenho capacidade de falar em várias línguas. Mas se eu tenho aqui na minha frente um grupo de irmãos palestinos, como eu, homens do povo, pescadores, agricultores, na maioria homens iletrados, o que, que adianta eu chegar aqui e falar para eles de Jesus em árabe, em grego, em latim? Isso não teria nada. Minha mensagem vai se perder, porque eu não vou poder ajudar os meus irmãos. Eles não vão entender o que eu estou falando. Então, eu tenho que Lembrei agora da missa em latim, né? Na época da missa em latim, já ninguém que entendia. ninguém entendia nada. E o padre acho que ficava de costa, né? Dos fiéis. Só edifica o médium, que busca o médium. Oh, meu Deus! Se o médium ainda souber falar aquela língua, ele falaria uma frase em grego e depois dizia: gente, o Espírito quer dizer isso. Tá, falou. Se ele fosse traduzindo, tudo bem. Mesmo assim, dá um trabalho danado. Mas, o que, que adianta fazer uma linda palestra em árabe? É igual a gente aqui. Vou ao Casa Espírita e o palestrante vai fazer uma linda palestra em alemão. Quem sabe falar alemão? Gostou da palestra? Não entendi nada. Falou em alemão. A mensagem se perdeu. Ninguém entendeu nada. E mesmo que o palestrante traduza, ele vai acabar reduzindo. Muita coisa vai se perder. Então não tem sentido. Aí, no caso, os espíritos vêm trazer uma comunicação através do médium e ele vai o quê? O médium vai, o doutrinador vai conversar com ele de forma que ele compreenda. Então, o que ele diz aqui, o espírito encarnado que nos serve de médium é mais apto a exprimir o nosso pensamento a outros encarnados. O médium está mais apto a transmitir a mensagem para outros encarnados. Mesmo que ele não compreenda bem o que o Espírito falou, mas o português dele, a língua dele é a língua do pessoal que está ali. Ele vai repetir o que o Espírito está dizendo.
Mesmo que ele não entenda muito bem o que o Espírito está querendo dizer, mas ele está passando mensagem. O povo ali pode entender, tá? Aí depois ele vai dizer aqui, se fôssemos forçar, depois ele vai dizer assim, porquanto o ser terreno, o médio encarnado, tem seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. Então, ele vai ali, né? Ele vai receber, o espírito está dando a comunicação, ele vai receber vários benefícios. Se for um espírito inferior, um espírito cheio de problema, ele vai se libertar um pouco da energia ruim, vai receber a boa energia do médium, né? Ele vai ser esclarecido, vai poder ser consolado, vai receber o choque anímico. Então, é muito melhor para os espíritos trabalharem com o médium. E o benfeitor também trabalhando com o médium, porque ele vai passar a palavra dele para o médium, irradiar o pensamento. Se o médium tem um certo conhecimento, vai conseguir captar o pensamento do espírito e transmitir para a gente. Porque talvez, se o benfeitor falasse diretamente com a gente ficasse perdido. Mas ele precisa do médium para transmitir o pensamento dele. Então, quanto mais elevado for o médium culturalmente, melhor ele consegue transmitir o pensamento do espírito. Bom, nós vamos dar uma paradinha aqui. Semana que vem, eu vou colocar aqui para gente, como esse estudo é bem complicadinho, eu vou voltar aqui, vou voltar na semana que vem, novamente, para a gente começar do terceiro parágrafo, tá? Para poder fazer, amarrar bem para a próxima aula, entendeu? Para não ficar aquela coisa perdida. A próxima aula é dia 27. Você bota aí dia 27 nesse terceiro parágrafo, que diz assim: os nossos pensamentos não precisam da vestidura da palavra. 27/8/26. Por quê? Para que a gente possa fazer um link com o próximo parágrafo, entendeu? Que aí a gente lê esse terceiro parágrafo, dá uma explicação rápida, já entra no próximo. Porque essa questão, olha, ela tem, parece que 13 parágrafos. Então, ela é bem complexa. Então, a gente precisa estar sempre amarrando na outra aula, na outra parágrafo anterior, para relembrar o que a gente estudou. Tá legal? E assim a gente vai compreendendo a forma como os espíritos se comunicam conosco. E a gente vai percebendo aí que a coisa vai funcionando, né? Daí a importância sempre do médium estar estudando, do médium ir se intelectualizando. Por isso que Kardec, o que Kardec fala? Espíritas, amai-vos, mas espíritas, instruí-vos. Instruí-vos não quer dizer assim, estude só as obras espíritas. Não. O instruí-vos é que você busque a cultura geral, a instrução geral. Você estuda um pouco de biologia, estuda um pouco de história, estuda um pouco de matemática, estuda um pouco de francês, sabe? Veja programas culturais da televisão, tem aquele Discovery, tem cada programa bom, uns documentários muito bons, que fala de religiões antigas, fala de arqueologia, cada espíritas instruídos. Veja o noticiário também, sabe? Cultura. Leia bons romances, não só romances espíritas, tem muitos romances que não são. Leia poesias, entendeu? Adquira culto, porque tudo que você aprender fica gravado na sua memória. Nada se perde, nada se perde. Até para ajudar para interpretar, né? Porque além de interpretar a, a palavra, a escrita, enfim, mas também tem as imagens que às vezes o médium vê.
Exatamente. aonde está aquele espírito, às vezes ele está numa caverna, às vezes ele está, é Exata- um biólogo que estava cavando e acabou desencarnando, e às Você, vezes o médium vem e não sabe falar os detalhes porque não tem conhecimento, né? exatamente. Então, é cultura geral. Nós temos É, que ter cultura geral. Por isso Kardec fala, instruí-vos. Muita gente pensa que esse instruí-vos ele quer dizer, estudem somente livros espíritas. Não. Instrução, conhecimento. Tudo que você adquire de conhecimento, você não perde mais. É um às vezes tesouro. um objeto de época, vestimenta de época, né? Exatamente. As vestimentas, geografia, saber onde se localiza isso, localiza tudo. Tudo isso É, é verdade. conhecimento, entendeu? Instrução Facilita mais para descrever, né? O local também. também ajuda na interpretação de texto, que é fundamental, né? Também. Gramática, de vez em quando pegar um dicionário e ficar lendo umas palavrinhas para aprender os sentidos, os antônimos, é bom de vez em quando o dicionário ver um pouquinho, entendeu? Estudar um pouquinho de situação, pega aquela gramática antiga da escola, vai estudar o que é substantivo, o que é verbo, o que é adjetivo, o que é advérbio, o que é conjunção, tudo isso é importante. Não é você ser É, professor, mas ter o conhecimento básico. Isso é importante. Então, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo do Livro dos Médios. Daqui a pouco vem a nossa palestra, a nossa irmã Carmen Beta, que vai fazer nosso estudo, né? Dulcineia, você vai fazer a nossa prece de agradecimento, Dulcineia? Oi, sim, Rose. Eu fiquei longe do notebook, aí eu tenho que levantar. Ui, socorro. Ai, querido Deus, querido Jesus, Senhor de nossas almas, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para aprender, para estudar cada dia mais, para entender exatamente aquilo que o Senhor de cada um de nós. Agradeço, Senhor, por essas aulas, por esses estudos. Nós somos agradecidos, Senhor, e pedimos ao Senhor que continue nos abençoando e continue trazendo mais esclarecimentos para que nós possamos crescer ainda mais. Gratidão por esses momentos de estudo, Senhor. Que assim seja. Graças. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, daqui a pouco nós retornamos para a nossa palestra pública. Um beijo no coração de todos. Eu vou passar para você o anfitrião, tá? Você vai assistir a palestra? Quem? Vou. Então, Mas não, não, assim que Ah, terminar a palestra, eu já saio para ir para o centro também, que eu vou tudo assistir a bem. palestra lá. É bom. Vou passar para você aqui o anfitrião. Um beijo no coração de todos. Deixa eu encerrar. tchau. Tá.